uma busca que eu comecei a fazer para fortalecer a minha fé. E eu imagino que muitas pessoas talvez também estejam nessa jornada, estejam passando por um momento de vida em que você começa a se questionar. Afinal de contas, será que Deus existe mesmo? Será que Ele está me ouvindo? Quem é Deus? Será que Ele me ama? Como que é esse amor dele? Se você já se questionou, talvez esteja se questionando isso, fica aqui porque você precisa ouvir essa mensagem. Pois é, eu, como venho buscado profundamente fortalecer a minha fé, comecei a me fazer essas perguntas, inclusive conversar com Deus nas minhas orações, falando: Senhor, me ajuda a entender o que é esse amor que todo mundo diz que você tem. Me ajuda a entender quem é você, o que me ajuda a confiar em Ti de verdade, porque eu vejo que a minha fé tem sido muito fraca. Eu quero Te conhecer, eu quero Te conhecer não só de ouvir falar de você, mas eu quero Te conhecer por viver com você, por ter experiências com o Senhor. E foi começando a me fazer essas perguntas que eu me dei conta de uma coisa muito poderosa. É muito difícil a gente de verdade conseguir confiar em alguém ou algo que a gente não conhece, que a gente nunca viveu com, ou que a gente nunca viveu, ou que a gente nunca conheceu. E foi me fazendo essa pergunta que eu comecei a me questionar, afinal de contas, quem é Deus? Porque eu escuto tanto falar sobre Ele, mas eu na verdade não conheço. E como eu não conheço, eu dificilmente vou conseguir confiar de verdade. E inclusive aproveitar e experienciar o máximo da presença dele ou dele na minha vida se eu não o conhecer. Mas a gente já sabe que tudo sobre quem ele é já está aqui, já está na Bíblia. E aí eu comecei a fazer uma busca de forma intencional, afinal de contas, quem é Deus? Eu quero te conhecer, Deus. E eu sei que quando eu tento, através das minhas próprias crenças de vida, te conhecer, eu não acredito que eu tô indo pelo caminho certo. Afinal de contas, a nossa tendência, gente, é achar que... Vou falar por mim aqui, né? Eu tinha a tendência de achar que pra eu merecer amor, eu precisava fazer por merecer, né? Ninguém vai simplesmente me dar amor de graça. Ninguém simplesmente vai me amar quando eu tô fazendo tudo errado. Ninguém simplesmente vai me amar quando minha vida tá uma bagunça, quando eu tô perdida, quando eu não tô super produtiva, quando os meus pensamentos estão ruins, quando eu não acredito em mim, quando eu tô naquela minha pior versão. A gente cresce achando que pra eu merecer ser amada, que pra eu ter valor, que pra eu ser reconhecida, eu preciso estar conquistando coisas, eu preciso estar vivendo no meu melhor. E isso é uma coisa que atrapalha profundamente nosso relacionamento com Deus, porque a gente acredita que com Deus é a mesma coisa. Deus só vai me amar se eu estiver fazendo tudo certo e perfeito. Deus só vai me aprovar se eu for aquela filha super correta. Deus só vai me amar se eu estiver o tempo inteiro fazendo boas obras, falando dele, tentando ajudar os outros e servindo. Ele não vai me amar naquele dia que eu tô jogada no sofá, não tô sendo produtiva, aquele dia em que eu comi mais do que devia, que eu acabei saindo e fiz um monte de besteira. Aí eu vou achar que eu não mereço o amor dele. E só depois que eu for boa o suficiente, aí sim eu posso voltar a me aproximar dele. E acontece que por ter vivido com essa verdade durante a minha vida, eu tive muita dificuldade de começar a confiar em Deus e me entregar de verdade, principalmente manter um relacionamento que era consistente e sólido. E por isso meu relacionamento com Deus, ele era muito volátil. Ele era geralmente quando eu precisava demais dele, ou ele era da forma como eu tinha ouvido as outras pessoas falarem que é como era o relacionamento com Deus. Pois é. Então, voltando à história que eu comecei aqui, eu comecei a fazer essa pesquisa. E, gente, foi de uma forma muito leve. Eu comecei a fazer essa pergunta: Deus, eu quero conhecer você, eu quero saber quem você é, como você é, quais são as suas características. E eu comecei a procurar eu mesma a minha leitura diária da Bíblia, no sentido de que eu ia lendo uma passagem e quando contava alguma coisa sobre Deus, eu falava: olha aqui, uma característica sobre Deus. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tava lendo nas últimas semanas os livros de Romanos, eu tava lendo 1 Coríntios, depois eu fui lá para 2 Coríntios, e aí tudo que ia aparecendo sobre Deus eu escrevia. Então eu vou dar um exemplo. Eu tava lá lendo Romanos 15:13, e aí lá fala que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Como eu estava buscando uma resposta sobre quem ele era, a hora que eu li aqui que Deus, a fonte da esperança,
esperança. Falei, Deus é a fonte da esperança. E aí eu peguei lá no meu caderninho do Conhecendo Deus e eu escrevi, Deus é a fonte da esperança. E aí foi fazendo essa atividade de uma forma assim, deixa eu descobrir quem o Senhor é, que eu comecei a descobrir muitas coisas sobre Ele. E conhecendo isso sobre Ele, eu comecei a entender quem eu devo buscar quando eu preciso de esperança. Eu não preciso buscar uma palavra motivadora, deixa eu buscar direto a fonte da esperança. E essa descoberta é muito poderosa e muito especial. E quando eu comecei a ler, entendo que a minha pesquisa, gente, ela ainda tá muito breve, porque eu tô de uma forma leve e aos pouquinhos, à medida que eu vou lendo, eu vou anotando o que eu vou encontrando. Mas eu já quero aproveitar e compartilhar com você isso aqui, para te ajudar na sua busca também, caso seja que você também vem se perguntando. Então olha só, Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso diz lá em 1 Coríntios 14:33. Também diz, Deus é amor. E aí aqui veio uma outra coisa muito curiosa. Eu estava lendo semana passada o livro de 1 Coríntios 13, e aí estava sendo super fascinante, porque eu estava entendendo um pouquinho sobre a jornada de Paulo, né, inclusive as cartas que ele mandou. E lá em 1 Coríntios 13 tem uma passagem que as pessoas inclusive geralmente falam muito em casamentos, tá? Que fala o seguinte, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, nem se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Quando muitas pessoas leem isso aqui pensando no amor, do nosso amor um pelos outros, ou no amor de casamento, como eu estava buscando querer conhecer quem é Deus, e eu sabendo que Deus é amor, quando eu li isso aqui, eu escrevi, se Deus é amor, é assim que Ele é. E na hora vem uma grande revelação. Vou mostrar pra vocês verem, ó, gente. É assim, ó. E aí, eu escrevi aqui. E assim foi acontecendo essa minha descoberta. E aí eu comecei a entender, mas espera, só aqui já me conta tanto. Se Deus é amor, e segundo Deus, amor significa ser paciente, bondoso, não ser ciumento, não ser presunçoso, não ser orgulhoso, não ser grosseiro, não exigir que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca perde a fé, mas sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E principalmente aqui também, o amor durará para sempre. Caramba, isso é Deus. É isso que eu quero viver com Ele. Inclusive, eu talvez não tenha vivido isso com Ele ainda porque eu não sabia que Ele era isso e consequentemente não acreditava. E aí eu vivia perguntando, Deus, eu tô fazendo tudo errado, não sei agora o que eu quero. Talvez você não vá me amar por isso. Mas quando eu leio aqui, Deus é paciente, Ele é bondoso. E aí eu começo a aprender a viver e desenvolver meu relacionamento com Ele baseado na verdade de quem Ele é e não no que eu acho ou ouvi falar. Aí tiveram mais algumas coisas que eu vou ler aqui pra vocês, mas eu quero te encorajar a fazer essa busca, porque é fantástico quantas coisas a gente começa a descobrir e como a nossa confiança nele deixa de virar só um eu acho, ou será que é, ou o que eu preciso fazer pra merecer, e a gente começa a entender um pouquinho isso aqui. Outra coisa que diz também é que Ele é um Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Isso falava lá em 2 Coríntios 1:3. Eu não sei se você, assim como eu, cresceu talvez sem pai ou sem uma boa experiência com o pai, talvez com um pai ausente, talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai, você tem alguns desafios com paternidade. Eu perdi meu pai quando eu era muito novinha e isso era uma das coisas que era muito desafiador pra mim conseguir compreender quem é Deus. Como assim Deus te ama como um pai? Eu não sei como é o amor de pai, eu vou falar o que eu acho sobre o amor de pai, mas eu nunca vivi o amor de um pai que é super amoroso, que faz tudo, que provém os seus filhos, que cuida, que te dá colo, que não precisa que você faça nada para que ele possa te amar. E para muitas pessoas que talvez não tiveram uma referência de pai
forte, protetor, provedor ou amoroso, você tem ainda mais dificuldade de compreender o amor de Deus como Pai. E essa também virou uma nova pergunta que eu tava falando. Se o Senhor é o meu Pai, me ensina o que é ser filha. Me ensina o que é esse amor incondicional de pai. E, gente, quanto mais a gente vai pedindo, mais essas experiências vão vindo de uma forma muito sutil. Muitas vezes nosso coração, às vezes são coisas grandiosas mesmo. Mas a palavra também diz aqui que ele ressuscita os mortos. Também diz, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E aí quando você entende, mas se onde Deus está a liberdade, por que eu venho me escravizando em tantas coisas? Por que eu criei uma prisão na minha mente? Por que eu venho me chicoteando, me aprisionando, me escravizando em tantas áreas da minha vida? Por que eu venho vivendo como órfã, enquanto a palavra já diz que a gente que está em Jesus somos adotados como filho? A palavra diz que Deus é a fonte da esperança e por aí vai. Muitos de nós, a gente não está conseguindo viver um relacionamento com Deus ou acreditar nele porque a gente simplesmente não o conhece. E eu queria hoje aproveitar esse vídeo, se ele estiver fazendo sentido pra você, como um convite pra você conhecer a Deus. E eu também aproveitei, gente, essa minha busca, e eu não busquei só no que eu tô lendo, afinal de contas eu vou levar bastante tempo para conseguir ler isso aqui inteiro e fazer uma lista completa de todas as características dele. Então, eu facilitei a minha busca. Eu entrei no Google e pesquisei quem é Deus? Conhecendo a Deus. Entrei no Pinterest. No Pinterest, gente, tem umas figuras lindas que lá já conta quem é Deus e quais são as passagens que contam tudo isso. Então, só pra gente finalizar, eu vou ler um pouquinho do que tinha, inclusive, nessas pesquisas que eu fiz. Vou resumir de forma bem superficial, mas eu queria te deixar esse convite hoje para que você se permita conhecer tudo e o melhor de Deus, conhecer tudo que Ele diz para você, tudo que Ele já deixou escrito sobre Ele para nossa vida. Vou pegar o computador que não estava no iPad, tá aqui, ó. Então, algumas coisas. Como eu tava procurando em inglês, gente, ó, aqui, ó, por exemplo, ó, é a foto de uma imagem que eu achei. E aí depois, o que eu faço? Eu pego e venho aqui, ó, por exemplo, aqui fala Deus é criador. Isso tá na passagem de Gênesis 1:1. Aí eu vou lá em Gênesis 1:1. Deixa eu ler. Onde que fala que ele é criador? O que ele criou? E aí você entra nesse processo de descoberta, que é super rico. Pra gente finalizar, então, eu vou contar algumas coisas que Deus já é. E também para deixar aí um gostinho para você se permitir viver seu relacionamento com Ele, conhecendo quem Ele é de verdade, inclusive te encorajando a fazer essa busca aí por você mesmo. Mas ó, Deus é criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é encorajador, Ele é a nossa arma secreta, Ele é acessível, Ele é meu amigo, Ele é meu pastor, Ele é o meu tudo, Ele me escuta. Sabe quando você acha que você tá sozinho, que ninguém tá te ouvindo? Aqui já diz a identidade de Deus, Ele te escuta. Deus está conosco, Deus está em mim. Ele é o alfa e o ômega. Ele está no controle, Ele está acima de todas as coisas. Ele é a ressurreição e a vida. Então eu queria terminar nossa mensagem de hoje com essa reflexão. Afinal de contas, você já sabe quem é Deus? Quem é Deus pra você? Será que o Deus que você tem na sua mente é o Deus que é de verdade? Será que você não tá vivendo menos do que você poderia com Ele simplesmente por não o conhecer ainda? E eu queria deixar esse convite, porque afinal de contas, aqui são mensagens sobre clareza, coragem e fé. E nada melhor do que conhecer a Deus buscando clareza em quem é Ele, o que consequentemente vai nos dar coragem para fortalecer a nossa fé. É isso, essa foi a nossa mensagem de hoje. Deixa aqui um comentário sobre como foi pra você e a gente se vê no nosso vídeo de amanhã. Tchau!